Olá, eu estava falando agora há pouco sobre pronomes pessoais e aí, como o vídeo está ficando muito longo, eu resolvi cortar e fazer um outro pedacinho. Então, olha lá para o vídeo de pronomes parte um, que eu estava falando do pronome sujeito e do pronome objeto e algumas das características, tá? Agora a gente vai começar a falar de um outro tipo de pronome. Opa, deixa eu diminuir eu aqui. E estamos aqui. Então, eu tenho também os pronomes possessivos determinantes e os pronomes possessivos sem ser determinante. Vamos entender o que é isso. Esses possessive determiners aqui também são às vezes chamados de possessive adjective, de possessivo adjetivo. Né? E tem um motivo óbvio para isso, que é o fato de que normalmente quando você usa esses caras aqui dessa coluna, dessa terceira coluna, você está falando de alguma coisa que vai vir qualificando algo. Então, por exemplo, my mobile phone, your guitar, our class. Então, a nossa aula, o seu violão, o meu celular. Então, sempre vai vir um objeto logo em seguida. Então, ele está determinando algo sobre esse objeto. Assim como eu poderia falar small cell phone, pequeno celular. Eu poderia falar red guitar, guitar não, violão vermelho, né? Mas aí eu estou dando um outro determinante, uma outra característica. Essa característica é a quem pertence. My, meu, your, seu, his, dele, her, dela, its, daquela coisa. Our, nosso, your, seu, sua, e their, deles. Tem alguma coisa aqui que é importante dizer, várias coisas. Mas o primeiro é sobre uma coisa sobre o seu, sua na hora da tradução para o português. Porque muita gente comete, quando vai produzir, né, quando vai falar em inglês, então não atrapalha tanto na interpretação de texto, mas pode ser útil também saber, de toda forma. Mas é que às vezes as pessoas vão falar your e querendo dizer dele e dela e não seu sua. Porque em português, embora, bom, não vou também, porque eu sou ruim de português. Mas enfim, embora eu ache que também no português não deveria ser, você deveria falar dele e dela, eu não sei se o seu sua é certo. Eu não sei. Enfim, mas não vou entrar nisso. O que eu quero dizer é o seguinte. Vamos supor que eu tô falando tô conversando com você e eu digo assim. Eu estava falando com a minha irmã e aí eu peguei o seu caderno emprestado. Ah, Pelo contexto, em português, dá para entender que eu estava falando com a minha irmã e eu peguei o caderno da minha irmã, porque eu estava falando dela na minha frase. Então, eu estou falando com você sobre a minha irmã, só que aí eu estava falando sobre a minha irmã, e aí quando eu falei, eu peguei o seu caderno emprestado, automaticamente, no português, dá para fazer a interpretação de que esse seu caderno é o caderno, na verdade, de quem eu estava falando na minha frase, e não de quem eu estou falando face a face, que é você. Tá? Então vamos de novo a situação. Eu estou falando com você, eu e você, sobre a minha irmã. E aí, na minha frase, eu digo: eu estava conversando com a minha irmã e eu peguei o seu caderno emprestado. No português, dá para fazer essa interpretação de que eu estou falando da minha irmã. Se você usa your em inglês e eu estou falando com você aqui, olá, câmera, o your é sempre o meu interlocutor direto. Não importa que eu tenha falado da minha irmã na frase. Se eu quero que o caderno que eu peguei emprestado seja o dela e não o seu, da minha câmera aqui, eu tenho que falar her notebook, her, ok? Porque é o dela, dele e dela. Então é mais específico. Your é tão somente o meu interlocutor, que pode ser no singular e no plural. Pode ser você, o seu caderno, eu vou aí na sua casa e roubo, ou seus cadernos, eu vou na casa de cada um de vocês, alunos, e roubo. Mas de toda forma, o your não deixa de ser sempre o seu segunda pessoa, é o seu interlocutor direto. Eu sou a primeira pessoa, você é a segunda, porque eu estou dialogando com você diretamente. E, portanto, your sempre vai se referir só a essa pessoa. Se eu peguei o caderno da minha irmã,
é her notebook. Então, veja, numa frase como essa, eu estaria dizendo: So, I was talking to my sister and I got her notebook for myself. Eu peguei o caderno dela para mim. Veja, her notebook. Se eu falar assim, I was talking to my sister and I got your notebook. Se eu falar, I got your notebook, eu estou falando que eu peguei o seu caderno, o seu do meu interlocutor. Então, eu estou falando sobre a minha irmã e roubando o seu caderno ao mesmo tempo. Eu sou genial. Muito bom, né? Então, essa é a ideia aqui que é importante a gente lembrar sobre o possessivo, o your, que eu acho que tem essa pequena diferença. Uma outra coisa que às vezes dá uma bugada é porque o he, veja bem, ele é he, igual do He-Man. O pessoal da minha época tem um pouco mais de vantagem, porque tinha o He-Man para lembrar do que he é ele. Mas o he forma os seus outros pronomes tudo com a letra I e não com a letra E. Então, he é com E, H-E, mas him, que é quando é o objeto, é H-I-M. His, que é o pronome possessivo, é com H-I-S. E às vezes isso faz confundir com o her, que é do she, né? Porque her é H-E, que parece he, e só mais um R. Então, cuidado aí para não fazer essa confusão. Por exemplo, se você tiver um texto que está fazendo referência a várias outras coisas que foram mencionadas anteriormente, her é sempre menina. Her lembra do filme, tem aquele filme que o cara se apaixona pelo sistema operacional do computador. Her, muito bom esse coisa. Eu dei spoiler? Ai, meu Deus. Talvez eu tenha dado spoiler. Her é muito legal. É mais ou menos a mesma vibe do The One, a série da Netflix que tem, que é tipo, as pessoas têm tipo um Tinder, assim, é um Tinder genético. Você descobre a pessoa que nasceu pra grudar em você forever, assim. E dá vários bugs. Mas na verdade isso é só um background. A série é sobre tretas corporativas e pessoas querendo ganhar vários dinheiros em cima das outras. Mas é legal de assistir com legenda em inglês. Aí. Então, enfim, cuidado. Her é menina, dela. E his é dele, tá? E its é daquela coisa. Então, for example, the cat drinks its milk. O gato bebe o leite do gato, dele. Veja que em português não tem como evitar, porque a gente vai ter que usar ou ele ou ela, ou a gata toma o leite dela, né? Então, porque no nosso caso, os bichinhos têm sempre gênero. Em inglês, daria para deixar a gênero, o bichinho. Our é nosso, our planet, our world, our president sucks. Your, de novo, é o vocês, os de vocês, né, seus, e o their, deles. Então, their country is big and beautiful. My country is big and beautiful. Então, o país deles é bonito e grande, o meu país também é bonito e grande. E o possessive pronoun? É a mesma coisa, só que é quando você não vai qualificar um objeto depois. Então, assim, por exemplo, se eu vou falar... recebi uns quadrinhos do meu amigo. Ele que desenha. Se eu vou falar my comic books, meus quadrinhos, my comic books... Veja, eu falo my primeiro e depois comic books para dizer o que eu estou qualificando. Mas eu posso essa frase pode ser montada de outro jeito. Por exemplo, these comic books, né, esses quadrinhos, they are mine. Eles são meus. Em português, a tradução é a mesma. Só que eu não vou falar o que depois. Eu já mencionei antes ou está implícito. Nesses casos, quando você não quer repetir, está implícito na frase, você já mencionou anteriormente, é aí que entra o possessivo aqui mesmo, igual dessa última coluna. Mine, yours, his, hers, ours, yours and theirs. Deixa eu me tirar daqui que eu tô... Peraí. Que eu tô na frente. Então tá aqui, ó.
Possessive pronouns, então os pronomes nunca são seguidos por substantivos. Essa quarta coluna aqui, né? Ela nunca é seguida por substantivo, porque ela é justamente a ideia de evitar repetição desnecessária. Então, ó, Sally's car is brand new. Mine is a little old. Então, o carro da Sally é novinho, é brand new, é novo em folha, novo de fábrica. Mine is a little old. Por que usou mine? Porque usou, em vez de falar o meu carro, porque senão eu teria que falar my car de novo, e eu não quero. De repente já falei car, acabou de falar. Então, mine is a little old. O meu é um pouco mais velho. Em português, tanto faz. O meu carro, o meu é um pouco mais velho. Essa questão de omitir ou não o substantivo que eu estou qualificando não importa para falar o seu, sua, meu, minha, dele, dela, deles, delas e etc. Mas em inglês tem essa diferença. Ó, it was Joe's fault, not ours. Então, foi a culpa do Joey, não nossa. Se eu usasse, em vez de ours, se eu usasse our sem o S, eu teria que explicar our fault. Então, it was Joe's fault, not our fault. Então, o que eu faço? Se eu quero economizar, eu uso a forma possessiva, que é essa quarta coluna aqui. Eu acho que eu pulei o A. Pulei. Não existe possessive pronoun it. Não tem essa formação na língua. Aqui, ó. E de toda forma já seria igual, mas então isso significa que sempre você vai ter que qualificar o que é. Então, por exemplo, quando eu falei do gato, the cat drinks its milk, né? O gato bebe o seu leite. Mas se eu falasse assim, I drink my milk, the cat drinks its. Não dá para parar aí a frase. Eu tenho que falar milk anyway. Não existe esse possessivo para its. Mesmo que eu tenha mencionado a palavra anteriormente, não dá para fazer essa construção. Possessive determiners, então essa coisa do que eu tinha comentado, que são esses aqui, os adjetivos, né, são seguidos sempre pelos substantivos que representam a identidade da pessoa ou coisa com qual se conectam, e aqui tem alguns exemplos. My parents live in the suburb. Então, parent significa pai e mãe, tá? Cuidado, parents é falso amigo, não é parentes, é só pai e mãe, tá? Parente num sentido genérico é relatives ou family, tá? Mas my parents, tá? Eu sou muito confuso, Jesus de Deus. Eu sou muito prolixo. Mas é pais. Ok, pais de quem, né? Então é importante falar porque pode ser qualquer pessoa, se eu não especificar aqui. Então, os meus pais vivem no subúrbio, no interior, alguma coisa assim. I would buy her a car. I would buy her car if I could. Eu compraria o carro dela, se eu pudesse. We saw John and Mary outside their house. A gente viu o João e a Maria fora da casa deles, do João e da Maria. Então, essa é a questão aqui. E eu já tinha falado do coisa. O D. Os possessive pronouns, mais uma vez a quarta coluna ali, também pode vir depois da palavra of, para indicar essa relação de pertinência, de pertencimento, de posse. Né? Pete is a very good friend of mine. Então, o Pete é um bom amigo meu. Esse of mine não dá para traduzir. Um amigo de mim não rola, né? É um meu bom amigo, inclusive. A gente montaria provavelmente essa frase de uma maneira totalmente diferente. I talked to a cousin of yours at school. Eu falei com um primo seu na escola. Veja que o of também não aparece na tradução. Sweet Child of Mine is a nice song, né? Minha doce criancinha é uma ótima canção dos Guns N' Roses lá dos anos 90. Esse é um bom jeito de lembrar dessa formação do off mine, que meu, minha, não tem tradução esse off. Tá. E aí, finalmente, os pronomes reflexivos. O que acontece aqui com os pronomes reflexivos? São usados como objeto de um verbo ou como preposição quando a pessoa ou coisa que efetua a ação é a mesma pessoa ou coisa que recebe a ação. Ou seja,
se a pessoa que faz a ação e a pessoa que recebe a ação são a mesma pessoa. Então, basicamente, assim, olha o exemplo. Ó. John shaved himself. O John é o sujeito. Shave, que é barbear, é o verbo. E quem que o John barbeou? Ele. Só que aí, em vez de falar John shaved, sorry, saved não, salvou não, shaved. O John barbeou him, porque se você olha só a doideira, se você fala John shaved him, dá a impressão que você está falando o John barbeou ele, um outro ele. Então é justamente a língua tem esse artifício que é para dizer ele quem? Ele mesmo. O John se barbeou, né? Mary stretched herself out in the sofa. Então, porque se você falar Mary stretched her, se você tirar o self, como a Mary esticou ela quem? A gata, ela quem? Uma outra menina que estava com a Mary lá no sofá, né? Se esticou a si mesma no sofá, né? I cut myself with a knife. Porque se eu falar I cut my, só se eu parar, eu cortei o meu o quê? Né? Eu cortei a mim. Então, a mim mesmo. Então, esse self é o que faz entender que a ação quem performou fui eu e essa ação afetou a mim mesmo, né? We saw ourselves in the mirror. Nós vimos a nós mesmos no espelho. Da mesma forma, se eu colocar só aura aqui, vai ficar dá a impressão para quem está ouvindo em inglês que falta alguma. Nós vimos nossos o quê no espelho? Nós vimos os nossos defeitos no espelho. Nós vimos os nossos rostos acabados pelo prolongamento indefinido da pandemia. Não, a gente viu a nós mesmos, nossa própria reflexão no espelho. The boys formed themselves into a line. Os garotos formaram uma fila, né? Formed themselves. Eles se organizaram a si mesmos em formato de fila. Então, esse aqui são os pronomes reflexivos que implicam no uso desse self. Esse aqui é relativamente tranquilo, mas eu acho que é só interessante comentar como, né, e por que é importante falar esse self. Então, por isso que eu dei essa explicadinha de por que se eu deixar sozinho, fica incompleto ou estranho, ou pode dar uma outra interpretação. Então, essa é a parte 2 sobre pronomes. A gente vai fazer uma série de aulinhas, assim, sobre pequenos tópicos do inglês que podem te ajudar até a entender a sua própria língua, às vezes se você nunca parou para refletir sobre ela, como aconteceu comigo quando eu fui estudar inglês. Mas são essas coisinhas aqui para vocês começarem a pensar e para ajudar na interpretação de textos quando vocês forem fazer perguntas em inglês nos vestibulares, ok? Bye, bye. Beijo, beijo. Ué. Cadê? Não consigo dar stop. Agora eu vou conseguir. Beijo.